Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 dos órgãos da execução penal, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 61. São órgãos da execução penal: inciso 1, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Inciso 2, o Juízo da Execução. Inciso 3, o Ministério Público. Inciso 4, o Conselho Penitenciário. Inciso 5, os Departamentos Penitenciários. Inciso 6, o Patronato. Inciso 7, o Conselho da Comunidade. Inciso 8, a Defensoria Pública. Capítulo 2 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, entre professores profissionais da área de Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como representantes da comunidade dos Ministérios da área social. Parágrafo único. Os mandatos dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe: inciso 1. Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, a administração da justiça criminal, execução das penas e das medidas de segurança. Inciso 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Inciso 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação à necessidade do país. Inciso 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Inciso 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Inciso 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Inciso 7. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Inciso 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas e outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal dos estados, territórios do Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias do seu aprimoramento. Inciso 9. Representar ao juiz de execução ou autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 10. Representar a autoridade competente para interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3 do Juízo da Execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Artigo 66. Compete o juiz da execução. Inciso 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Inciso 2. Declarar extinta a punibilidade. Inciso 3. Decidir sobre, a linha A, soma ou unificação de penas. A linha B,
progressão ou regressão dos regimes. A linha C, detração ou remissão da pena. A linha D, suspensão condicional da pena. A linha E, livramento condicional. A linha F, incidente da execução. Inciso 4, autorizar saídas temporárias. Inciso 5, determinar, a linha A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. A linha B, a conversão de pena restritiva de direitos e de multa em privativo de liberdade. A linha C, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A linha D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha E, a revogação da medida de segurança. A linha F, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha H, a remoção do condenado na hipótese prevista para o parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. A linha I, vetado. Inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Inciso 7, inspecionar mensalmente estabelecimentos penais, tomando providências para adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração da responsabilidade. Inciso 8, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência dos dispositivos desta lei. Inciso 9, compor e instalar o Conselho da Comunidade. Inciso 10, emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4 do Ministério Público. Artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e no incidente da execução. Artigo 68. Incumbe ainda ao Ministério Público: inciso 1, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Inciso 2, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A linha B, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha C, a aplicação de medidas de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha D, a revogação da medida de segurança. A linha E, a conversão de penas, a progressão ou regressão dos regimes e a revogação ou suspensão condicional da pena e do livramento condicional. A linha F, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Inciso 3, interpor recurso de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. Capítulo 5 do Conselho Penitenciário. Artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, de professores profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Artigo 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: inciso 1, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Inciso 2, inspecionar o estabelecimento de serviços penais. Inciso 3, apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Inciso 4, supervisionar os patronatos, bem como a assistência dos egressos.
Capítulo 6 dos Departamentos Penitenciários. Seção 1. Departamento Penitenciário Nacional. Artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Inciso 1. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Inciso 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Inciso 3. Assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Inciso 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Inciso 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de curso de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Inciso 6. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes de estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Inciso 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas de estatísticas criminais. Parágrafo 1º. Incumbem também ao Departamento a coordenação e a supervisão dos estabelecimentos penais de internamento federais. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade e progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres no caso de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2 do Departamento Penitenciário Local. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser portador do diploma de nível superior de Direito ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Inciso 2. Possui experiência administrativa na área. Inciso 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro de pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo a necessidade do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. Artigo
Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado em instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores de exercício. Parágrafo 2º. O estabelecimento para mulheres somente permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo se tratar de pessoal técnico especializado. Capítulo 7 do Patronato. Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Artigo 26. Artigo 79. Incumbe também ao patronato. Inciso 1. Orientar os condenados a pena restritiva de direitos. Inciso 2. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Inciso 3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Capítulo 8 do Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade composto no mínimo por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta de representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade. Inciso 1. Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Inciso 2. Entrevistar presos. Inciso 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Inciso 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou ao internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9 da Defensoria Pública. Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e no incidente da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, a linha B, a aplicação dos casos julgados da lei, de lei posterior e de que de qualquer modo favoreceu o condenado, a linha C, a declaração de extinção de punibilidade, a linha D, unificação das penas, a linha E, a detração e remissão da pena, a linha F, instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. A linha G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha H, a conversão de penas, a progressão dos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação da pena e o indulto. A linha I, a autorização de saídas temporárias. A linha J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha K, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha L, a remoção do condenado na hipótese prevista para parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 2, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Inciso 3, interpor recursos e decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4, representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa
para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 6. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte do estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.